Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo da tarde de hoje do Evangelho com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui nos encontramos, Senhor, pedindo um amparo, a proteção, para iniciarmos mais uma tarde de estudo. Que o Senhor possa, assim, direcionar e orientar as palavras que serão trazidas na tarde de hoje e que elas possam alcançar o coração daqueles que se encontram sedentos de tuas palavras, de tuas orientações. Que Jesus, que os amigos espirituais, mas que Deus acima de tudo, possam nos sustentar, nos conduzir no estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, meus queridos. Vamos iniciar o estudo de hoje do capítulo 10, que é do Evangelho, que é o Bem-aventurados os Misericordiosos. A gente vai estudar a instrução dos Espíritos e vamos começar com o perdão das ofensas. Nós vamos do item 14 até o item 21, tá bom? Nós não vamos ler tudo, tá? Eu marquei alguns trechos da leitura e a gente vai fazendo comentário conforme for lendo essas passagens. Então ele começa com o perdão das ofensas, em que o texto coloca assim pra gente: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E a gente já conhece, né, aquela passagem que Jesus diz que infinitamente, né? Mas tem aquela clássica e célebre pergunta que Pedro faz para Jesus e que a gente vai ver a resposta aqui. Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos maiores ensinamentos de Jesus, que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que a gente deve perdoar infinitamente, que não tem um limite para o perdão, né? A gente deve perdoar sempre, o tempo todo. E aí, numa conversa entre Jesus e Pedro, Jesus fala assim para Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto elas forem feitas. Ensinará aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Então, é assim, é a gente esquecer que somos os seres mais importantes. Porque quando a gente se ofende, né? O que a gente está ali, como que a gente está ali se colocando diante disso tudo? Como que ele pode me ofender? Como ele pode ter feito aquilo comigo? Eu me coloco numa situação de a pessoa mais importante do mundo, né? Ele não poderia ter feito isso comigo porque eu não mereço isso, né? Então, quando eu me dispo, né, dessa condição da pessoa mais importante do mundo, eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu esqueço de mim mesmo. Eu não me ofendo com aquilo, porque a intenção do outro não foi me magoar, né? Eu deixo esses melindres, essas bobajadas de lado, esses pensamentos limitantes que a gente tem sobre nós. E aí eu faço, né? Eu sei que é difícil, mas não é impossível, porque nós estamos nessa terra para esse aprendizado. Mas como Gandhi fez, não, eu não preciso perdoar, porque eu não me sinto ofendido, ninguém fez nada contra mim. O problema é que a gente o tempo inteiro se sente ofendido, porque a gente acha que o tempo inteiro as pessoas estão fazendo aquilo contra a gente. E aí Jesus fala, vamos ter o esquecimento de nós mesmos, né? Porque com o esquecimento de nós mesmos, da nossa persona, a gente vai se tornar uma pessoa invulnerável ao ataque. Os maus procedimentos e as injúrias. Então, serás mansos e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar?
Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas. Essa semana a gente teve o encontro de Bezerra de Menezes, e aí tem uma passagem de Bezerra que ele é assaltado, né? E quando o guarda pega o assaltante, o Bezerra fala assim, não, eu conheço ele não era ele é meu amigo, pode deixar ele ir que ele é meu amigo. A gente fica até assim pensando, meu Deus, né? Quando é que eu vou chegar nessa condição, né? Mas essa é a condição que Bezerra já se encontrava, de entender que aquela pessoa, ela ainda estava na prática do mal, né? Ela ainda estava naquela condição, mas ele já o via como irmão, um irmão que ainda estava naquela situação, e ele vai lá e o perdoa e o absolve, né? O absolve, nem sei se seria essa palavra, mas o liberta ali, diz que ele é um irmão e que ele é um conhecido e que não aconteceu nada, e ele vai embora e nada acontece com ele. E provavelmente, naquele momento, o ladrão deve ter levado um choque tão grande que eu acredito que ele não deve ter não deve ter ali, dali ele já não é mais ladrão, né? Porque eu imagino o impacto que aquilo deve ter gerado para aquela pessoa que cometeu aquele ato, né? Mas vamos voltar aqui para a questão de como Deus faz isso com a gente também. Porque ele fala aqui, Deus não está sempre perdoando a gente? Se Deus está sempre perdoando a gente, como é que a gente não vai perdoar o outro? E aí a gente lembra da passagem do Evangelho que fala de um servo que está ali pedindo clemência para o seu patrão, né? Para o seu rei, para o seu senhor. E ele é perdoado. E no momento que ele vai saindo do local, ele encontra uma pessoa que está devendo muito menos do que a dívida dele, e ele tem um ato totalmente contrário. A pessoa pede para ser perdoada e ele tem um ato totalmente contrário. Ele diz, não, eu não te perdoo. E aí o Senhor vê ele cometendo esse ato e toma uma atitude com ele, porque se ele não perdoa o outro, ele também não merece ser perdoado, né? E nós somos muito assim ainda, infelizmente. Mas ainda está tudo conforme o nosso caminhar. Mas nós iremos aprender um dia a nos despirmos, né? A nos esquecermos de nós mesmos, como Jesus fala aqui. A ideia é essa, que nós caminhemos e com o passar do aprendizado, a gente esqueça de nós mesmos e a gente aprenda essa lição de perdoar o nosso irmão, como Jesus vem nos ensinando aqui no Evangelho. Então ele vai continuando aqui. Jesus ensina para Pedro que a gente deve perdoar, usar da indulgência, sermos caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Daí porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Então, para eu ser perdoado, eu tenho que fazer esse movimento de perdoar. E aquele que se abaixar, se erguerá diante do Senhor, né? Aquele que se humilhar, sentará à direita do Pai. E aí é que ele fala, ide, meus bens amados, estudai, comentai essas palavras. Porque Jesus, há 18 séculos, vem trazendo todos esses ensinamentos para a gente. E a gente ainda está aqui batendo cabeça. Mas uma hora vai aprender. Uma hora isso tudo vai entrar para a gente, né? Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidades que vos perdoem. Então, nós temos necessidade de sermos perdoados ainda. Então, nem que a gente se apegue a essa necessidade ainda de ser perdoado, a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer esse exercício de perdoar, até porque a gente ainda tem a necessidade de ser perdoado, né? E aí ele continua aqui. Pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um.
Feliz, pois, daquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, nada melhor do que a gente deitar a cabecinha no nosso travesseiro com a consciência tranquila, sabendo sim que não estamos nos sentindo em dívida com o nosso irmão, sabendo sim que nós não estamos sendo injustos, né? Que assim como ele erra, nós erramos. Assim como ele merece perdão, nós merecemos perdão, né? A gente tem a oportunidade de voltar atrás e fazer um novo começo. Então a gente tem uma certa flexibilidade, né, com as atitudes que a gente tem diante da vida. Porque às vezes a gente leva as coisas muito a ferro e fogo. E o Evangelho está trazendo aqui para a gente dessa necessidade de nós termos menos, de a gente dar menos valor para quem nós somos, né? Nos despimos desse valor imenso que a gente dá para a gente, até para a gente poder olhar para o nosso irmão com um olhar mais amoroso, mais afetuoso e entender que ele também é um filho de Deus, que ele também sofre como a gente, que ele também tem necessidade como a gente e que ele também está no mesmo caminho de aprendizado e que também ele é um infeliz muitas vezes como a gente, né? E que ele merece também ser feliz como a gente também merece ser feliz. Então vamos para o 15. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidades de indulgência? E como a gente vê cada vez mais as doenças mentais, as doenças morais crescendo no nosso mundo de provas e expiações. Por quê? Por causa, muitas vezes, dessa inflexibilidade que a gente tem, dessa rigidez que a gente tem, né? A gente mede o outro com muita rigidez, né? E essa rigidez que a gente mede o outro, a gente também se mede. Existem culturas que elas falam assim, não, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Gente, como assim eu tenho que aguentar? Né? Tem coisas que a lei é de amor, a lei é de progresso. Essa inflexibilidade, ela leva a uma infelicidade. E às vezes a gente não precisa aprender com tanta dor, com tanto sofrimento. O fardo pode ser mais leve, desde que a gente escolha e faça escolhas melhores, desde que a gente entenda qual é esse processo, desde que a gente entenda o caminho que a gente tem que seguir, né? E aí ele diz assim: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia sua própria condenação. E é verdade, porque ele endurece o seu coração. Porque se ele precisa de perdão, como ele pode dizer que nunca perdoará? Né? É o seu próprio coração que vai ficar endurecido. É ele mesmo que vai estar se envenenando dia após dia com esse sentimento. Às vezes o outro que cometeu o ato nem sabe que cometeu, nem sabe o que fez de errado e está vivendo a vida. E o outro está ali se martirizando de sentimentos ruins, né? Desenvolvendo doenças, desenvolvendo sentimentos muito ruins. E a vida ali parada, não caminhando, né? Podendo fazer outras coisas e tá ali perdido no tempo e no espaço com um sentimento difícil, né?
E olha, e cristalizando também, né? Pensamento bem complicado, podendo arrumar uma doença, né? E aí é o que ele diz aqui: pobre desses que dizem essa frase. E ele continua: há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar. O perdão dos lábios, que eu falo, não, eu te perdoo. Só que tá só no lábio. E no primeiro momento que a pessoa tem de alfinetar, de apunhalar ou de relembrar tudo aquilo que o outro fez, ela vai lá e faz isso. Isso não é perdoar. E o perdão do coração. O perdão do coração não é que eu vou esquecer o que o outro me fez. Eu até aprendo a lição, mas eu limpei aquilo, eu tirei aquele peso do meu coração, eu entendi que a pessoa cometeu aquilo, eu entendi que naquele momento a pessoa não estava bem, eu entendi a situação e me libertei daquele sentimento, eu não fiquei presa naquilo, não fiquei parada naquilo. Isso é muito importante da gente ver. Então vamos lá. Vamos ver a diferença aqui. Eu o perdoo. Enquanto que interiormente experimentam um segredo, um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmos que ele só tem o que merece, quantos também dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero revê-lo mais em minha vida. Isso é o perdão dos lábios. Esse é o perdão segundo o Evangelho? É claro que não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Não é porque esquece a falta cometida, mas não fica o tempo inteiro revivendo aquela situação. O esquecimento é assim, pronto, cometeu, ótimo, você já fez, beleza, resolvemos a situação, bola para frente. Mas eu não vou ficar revivendo aquela história, alimentando aquele sentimento. Tá? Esse é o esquecimento do passado. Então, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Muito importante isso. E essa mensagem é uma mensagem de Paulo, o apóstolo, em Lyon, em 1861. Vamos agora, então, para o item 16, a indulgência. No item 16, a indulgência, ele começa assim. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar. Não traz censura em seus lábios. Apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração, e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena as que desculpais.
porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós, que gritais maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves e que não são reveladas, né? Muitas vezes as pessoas cometem coisas cruéis. Tem um poema que eu gosto muito, que eu me lembro que no tempo da escola eu li, que é muito interessante. Eu não me lembro o nome, mas eram uns livros de crônica que a gente lia, que naquela época tinha uns livrinhos de coleção. E era um poema de uma pessoa que ela era muito regradinha na sociedade. Só que conta que quando ela se encontrava no banheiro, ela fazia de tudo. Ela se soltava. Ali era o verdadeiro eu dela. Então, assim, aquilo era de uma profunda reflexão, porque muitos de nós somos assim. Em sociedade, a gente tem a máscara. E muitas vezes, no íntimo, né, nós estamos o quê? Escamoteados para o outro, né? Então, assim, muitas vezes nós nos apresentamos para o outro com as nossas máscaras. Mas se fossem olhar as nossas intimidades, as pessoas se assustariam. E esse paralelo que ele fazia da pessoa toda bonitinha na sociedade e no banheiro a pessoa se despindo, eu achava aquilo fantástico. E é o que ele está falando aqui, né? Muitas vezes a falta do outro é ali colocada e apontada, quando descoberta, como uma coisa horrorosa. Mas a gente que está ali apontando o dedo para o outro como sendo aquilo horrível, você é um hipócrita, você é um horroroso, você é um maldito. Às vezes essa pessoa que está acusando o outro, ele tem faltas mais graves e mais horripilantes do que aquele próprio que foi descoberto. Então que fique aqui uma reflexão para todos nós. E aí ele diz assim: meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Então isso também é uma outra reflexão, né? Às vezes a gente é muito rigoroso para com o outro. E existem formas e formas da gente falar com as pessoas. A gente pode falar com uma pessoa que está cometendo algum erro, mas não precisa ser de uma forma agressiva, né? Para desanimá-la, para irritá-la, para ofendê-la. A gente pode falar de um jeito que, em vez de desanimá-la, vai até motivá-la a melhorar. Então a gente tem que ter exatamente esse sentimento de indulgência. E pensar que naquele momento, como nós gostaríamos de receber uma crítica, né? Como a gente gostaria que a pessoa estivesse falando aquilo pra gente, né? Porque na vida, o tempo inteiro, a gente está aprendendo. O tempo inteiro a gente está sendo avaliado. Eu agora, nesse momento de pandemia, estou aproveitando bastante enquanto estou fazendo os meus atendimentos e fazendo um monte de curso. E nesses cursos, a maioria eu sou avaliada. E recebo muitas críticas nas minhas avaliações. Mas, graças a Deus, essas pessoas têm de uma indulgência muito grande. Porque elas falam assim, olha, aqui está errado, mas você... elas mostram os pontos em que eu preciso melhorar, mas sempre mostrando assim, olha, aqui tá assim, mas aqui tá o teu ponto positivo. Então, em vez de eu me sentir desanimada, eu me sinto motivada. Eu me sinto estimulada a melhorar os meus pontos fracos. Agora, se a pessoa colocasse de uma maneira a denegrir a minha imagem, talvez eu desistisse. E vamos pegar esse exemplo que eu estou colocando e vamos pensar como Deus e como Jesus trabalham com a gente. Não é dessa forma? Eles pegam da gente o que a gente tem de melhor. E os nossos defeitos, eles não evidenciam de uma maneira ruim.
eles colocam aquele defeito, eles colocam aquilo como possíveis até, não vou dizer potencialidade, mas são coisas para a gente melhorar, né? Que são questões que a gente tem que caminhar e melhorar e que podem se tornar coisas positivas. Se a gente mudar o foco, que às vezes a gente direciona às vezes o que a gente vê até como negativo, se for bem direcionado, passa a ser positivo. Então a gente tem que repensar sobre todas essas questões. E o 17 continua no caminho da indulgência, e ele vem assim: seja indulgente com a falta dos outros, qualquer que seja. Julgai com severidade unicamente as nossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência com os outros. A mesma coisa com relação ao perdão, né? Eu sendo indulgente com o outro, Deus também será indulgente comigo. E é sempre aquilo, né, gente? Eu tenho que cuidar das minhas ações. Eu tenho que responder pelos meus atos. E cada um vai responder pelos seus. Eu não tenho que tomar eu não tenho que tomar conta do terreno do vizinho. Porque eu não vou dar conta pelo terreno do vizinho, né? Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daqueles que não pode ver o que é impuro. Então, às vezes, a gente vê pessoas extremamente negativas. Às vezes a gente fica lá reforçando: ai, você é extremamente negativa. Ai, sua vida não dá certo porque você é extremamente negativa. Por que a gente não muda o discurso? Por que a gente não faz, de repente, conversa e leva aquela conversa para a questão da alta responsabilidade? Né? Tem uma conversa bacana falando assim: poxa, é tão importante a gente ter autorresponsabilidade na vida, ter atitudes positivas diante da vida, né? Fazer de uma outra maneira. Falar: poxa, se você está diante de um obstáculo e você de repente mudar o seu foco de como você vê aquilo, talvez as coisas comecem a caminhar da melhor forma possível. A gente vai estar estimulando em vez de estar afundando aquela pessoa. O problema é que às vezes a gente só quer ver as coisas difíceis e ruins. É aquela história do cavalo, né? Os apóstolos foram lá e os apóstolos somos nós naquele momento. A gente fez igualzinho os apóstolos. Se a gente estivesse lá com Jesus, a gente ia fazer igualzinho os apóstolos. A gente ia olhar o cavalo e a gente só ia ver o que tinha de podre no cavalo. Jesus foi lá e encontrou as potencialidades do cavalo. Onde tinha a parte boa do cavalo? Eram os dentes. Então ele apostou nos dentes do cavalo. E é assim que Deus e Jesus fazem com cada um de nós. E a gente tem que aprender a fazer isso com os outros. Então, vendo uma criança, né? A gente foca o quê? Se a gente focar lá, ai, a criança é capeta, a criança é capeta, a criança é capeta, cara, vai ficar cada vez mais capeta. Mas o que é aquela criança capeta, que a gente só reforça que ela é capeta e ela vai ficar cada vez mais capeta, ela tem de positivo já. Ela é criativa. Então vamos estimular a criatividade nela. Vamos dar ferramentas para que ela seja estimulada no que ela tem de bom, para ela descobrir o que ela tem de bom, até para que essa questão negativa dela seja cada vez mais abafada. Porque às vezes a gente estimula tanto mal que o outro acredita que ele só tem isso. Né? Então vamos pensar aqui nessas lições que Jesus deixa pra gente e vamos mudar a forma como a gente aborda a nós mesmos e ao outro. Porque a gente se limita na vida. A gente acredita que a gente não vai dar certo. Apesar da gente estar numa doutrina que fala o tempo inteiro que Deus não fez ninguém para falir. Que todos nós temos o mesmo objetivo.
Mas parece que a gente fica o tempo inteiro, mas será? Mas será? Não, não será não. É certo, todos temos o mesmo objetivo. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, mas todos chegarão. Então a gente tem que olhar as pessoas e ver o que a gente pode fazer para desenvolver o que elas têm de melhor. Se elas vão fazer alguma coisa com isso, é com elas, não é com a gente. Mas o nosso trabalho é ser indulgente. A nossa tarefa é com a indulgência. O que elas vão fazer com isso é com elas. Então vamos continuar. Aí na 18 ele fala assim: queridos amigos, sede severo convosco e indulgente para a fraqueza dos outros. Esta é uma prática de santa caridade, da santa caridade que ainda muitas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Olha o que a gente acabou de falar. Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega? Do outro você percebe, mas para o seu você é cega. E faz caminhar de queda em queda. Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em méritos, é insensato e culpado, e Deus punirá no dia da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em algumas das suas partes mais secretas os germes de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. E aí, a gente vai na 19, na 20 e na 21 com o seguinte título: é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros e divulgar o mal dos outros? Aí na 19 é assim a pergunta: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir, o que a gente vem falando o tempo todo. O problema não é você ajudar e falar, o problema é você denegrir. Você pode apontar e pontuar, mas existem formas de você fazer isso. Existem formas de você ajudar aquele irmão que está no erro. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para vermos se não a merecemos. E outra coisa, né? Quem no planeta Terra hoje não está no erro, né? Então, se aquele irmão está no erro,
não significa que a gente também não tem erro para corrigir. Todos nós temos erros para corrigir. Eu assisti uma palestra essa semana muito interessante e a psicóloga estava falando isso. Ela estava falando até sobre teoria de esquemas, né, que é na área da psicologia. E aí ela falando que explica muito isso para os pais e para os filhos. Ela trabalha com adolescente, com criança. E aí ela explica às vezes para os adolescentes que não é que os pais errem, é que muitas vezes os pais também têm aqueles esquemas porque eles também não sabem lidar de outra forma, porque também foram aqueles esquemas que eles aprenderam. Então, tudo precisa ser tratado, né? No caso ali na terapia, para que as pessoas aprendam a lidar com os esquemas, a fazer de forma diferente, né? E graças a Deus, a ciência, as religiões, elas caminham para nos ajudar nesse sentido e não para nos culpabilizar. Né? Então ela vem, nos orienta, e aí é muito interessante porque eu adorei essa live que eu assisti, porque eles deram até na prática como nós pais poderíamos fazer diferente, né, nesses esquemas que a gente como pais acabamos criando, né? E eu me senti ótima, porque várias frases ali de esquema eu participo daqueles esquemas todos. Mas como a gente pode fugir desses esquemas? Por exemplo, esquemas compensatórios. E aí, como que a gente devia fazer para não entrar num esquema compensatório desse? Então, isso é muito interessante. Em vez de estar criticando, o profissional está ali ensinando como lidar com esses esquemas que a gente cria para saber lidar com aquelas situações. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. Em vez da gente julgar, né, o outro está ensinando para a gente, com a sua ciência, com a sua sabedoria, como lidar com uma problemática. E é assim que a gente tem que fazer na vida. É repreensível, na 20, observar as imperfeições do outro quando desse fato não resulta nenhum proveito para ele, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Então, se essa imperfeição é observada e quando desse fato não resulta nenhum proveito para ele, olha só, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda a parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando perante a opinião pública, sem necessidade. Quer dizer, a gente expor aquela pessoa sem necessidade nenhuma, né? Só para dizer que ela está em erro. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência. E tem muita gente que gosta de expor o podre do outro, né? É totalmente o contrário quando lançando um véu sobre o mal e assim ocultando do público também, limitando-nos a observar para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e aproveitar fazer o que condenamos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Então, assim, às vezes a gente está numa observação do defeito, até como forma de estudo, né, para tirar os aprendizados daquele fato, né? E aí tudo vai depender da intenção da gente naquela situação. E a 21. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que os outros a conheçam. Mas, se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Então, é o que ele está falando aqui. Muita ponderação, né? E tudo vai depender
da situação. Então, por exemplo, vamos imaginar num centro espírita. Aquela pessoa está dentro do centro espírita causando um grande mal. E aí ela está lesando um grande número de pessoas, criando uma grande situação dentro daquele centro espírita. Ali caberia, provavelmente, né? Claro que sempre num centro espírita é mais fácil, que a gente pode até pedir orientação ao plano espiritual, mas aí com certeza caberia a divulgação daquele mal em função do número de pessoas que iam ser prejudicadas naquele momento. Então, é o que ele fala aqui, tudo vai depender. Né? Imagina, por exemplo, um roubo de leite para crianças. Olha quantas crianças, de repente, vão estar sendo prejudicadas. Aquele mal teria que ser trazido à tona. Então, tudo vai depender da situação, né? Para que esse mal seja trazido e resolvido. É isso, gente. Essas são algumas das minhas reflexões acerca do estudo do livro do Evangelho. Espero que vocês leiam e façam as suas reflexões também, porque tem muitas para a gente fazer acerca desse estudo, né? Da minha parte foi um estudo muito singelo, mas eu sei que vocês podem se aprofundar muito mais nesse estudo. E semana que vem estamos de volta com a continuidade aí dos nossos estudos do Evangelho, tá bom? Vamos fazer a nossa prece e encerrar por hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade da gente estar aqui novamente no nosso estudo do Evangelho, podendo sim trazer a palavra de Jesus e desses bondosos amigos espirituais. Senhor, fica com cada um de nós, que tenhamos uma semana de bastante equilíbrio, de bastante sustentação, Senhor. Abençoa, ampara toda a humanidade. Que seja, pois, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus.